A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 4, que diz: Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado, né? Essa, essa é a palavra de Lucas, né? Quando ele escreve aqui, esse evangelho que tem o seu nome, né, ao qual nós vamos ver no Evangelho de Lucas, é um evangelho do Filho do Homem, né, que ele é para todos. Né? Essa é a mensagem que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Né? Lucas era um médico, né, um homem que foi um missionário, se tornou um missionário, né, um teólogo, um escritor e um historiador, né? Isso, o único gentil como escritor sagrado, né? Tanto do Evangelho de Lucas, o que tem o seu próprio nome, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos ver que Lucas ele vai oferecer uma perspectiva única de Jesus como Filho do Homem, né? Ele sempre vai estar usando essa expressão, Filho do Homem, né? E quando nós observamos os outros evangelhos, nós vamos ver que Mateus ele vai retratar Jesus como rei, né? Marcos vai revelar Jesus como servos, né? Como servo, e assim nós vamos ver no decorrer desse estudo de Lucas, dessa leitura, desses devocionais, nós vamos realizar, né? Que Lucas escreveu essas duas obras, tanto Lucas quanto Atos, né? Falando realmente muito algo de muito real, de muita pesquisa, né? Não só de pesquisa, mas da revelação do Espírito Santo. Mas eu entendo que a importância de nós estudarmos a palavra, de buscarmos conhecimento, estarmos a cada dia nos alimentando, né? Buscando na história, mas com certeza precisamos do Espírito Santo, mas nós precisamos também buscar esse conhecimento, né, ler, estar a cada dia se inteirando da palavra do Senhor, para que assim nós possamos estar aprendendo mais e mais. Né? Nós vamos ver que nessa leitura do Evangelho de Lucas, né, nós vamos aprender muito, realmente. É um dos livros, né, ele é mais completo, né, em informações a respeito de Jesus. Ele vai nos detalhes, né, tanto que é dos livros que tem do Novo Testamento que tem mais capítulos, né, e tem mais informações. Então, né, nós vamos ver já começando nessa leitura, né, e eu te convido a meditar na palavra do Senhor, né, nesses dias que nós estaremos falando dentro do Evangelho de Lucas, né, e estar aprendendo mais e mais do Senhor e compartilhando, né, a sua informação também, seu conhecimento, para que juntos possamos estar aprendendo, né, mais e mais do Senhor. Nós vamos ver que Lucas ele começa o primeiro versículo, ele começa dizendo: tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Né? Então Lucas ele vai ter a preocupação de pesquisar, né, de buscar informações, né, de estar realmente juntando e reunindo informações para poder escrever esse evangelho, né? E no 2 ele diz: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Então ele está falando aqui as informações que ele colheu dos ministros, né, dos discípulos, né, dos apóstolos, né, daqueles que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus. Ele buscou informações, pesquisando, vendo a veracidade de cada informação, né? E no 3 ele diz: e pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, Teófilo foi um homem, né, pelo que nós entendemos aqui,
uma pessoa que fazia parte da corte romana, né? Era um homem que vamos colocar aqui, que conheceu a palavra do Senhor, conheceu Jesus, e vamos colocar como se ele tivesse encomendado, né, tudo isso, a confirmação das veracidades dos fatos. Não que ele não tinha confiado no Evangelho de Cristo, na palavra, mas ele queria que isso fosse até registrado, né? E esse homem, Teófilo, provavelmente ele era um recém-convertido, né, que ocupava um elevado cargo no governo romano. Era um homem de alta patente, tanto que ele se dirige, né, quando Lucas se dirige a ele, se dirige a excelentíssimo, né? Então, como uma pessoa que tinha um cargo, ocupava um elevado cargo na corte romana. E Teófilo, ele tem um significado, o nome dele, de Teófilo, é aquele que ama a Deus, ou amigo de Deus. Então, Teófilo é aquele que amou ao Senhor, que ama a Deus e queria as informações. Então, o objetivo de todo esse livro de Lucas, né, como ele coloca, o próprio Lucas ele esclarece, né, um dos propósitos da Escritura, que é no versículo 4 que nós lemos, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então é isso que ele coloca para Teófilo, né? Teófilo já tinha sido instruído, na verdade, né? Mas o evangelista precisava ter o quê? A certeza de que estava sendo do que estava sendo formado nele, né? Ele precisava realmente registrar esse momento. Para ele era importante conhecer a verdade exata, no propósito que de guardá-la, de cair no erro, de obter sua salvação de forma plena. Então era importante e é importante cada um de nós obtermos o conhecimento da verdade, né? Ter a certeza daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos anunciando, né? Daquilo que realmente é a palavra do Senhor. E isso é a importância de se inteirar, de buscar esse conhecimento, né? Nós vamos ver que dentro de toda a leitura do livro de Lucas, nós vamos ver que nós podemos assim fazer um esboço, né, da seguinte maneira, dividindo esse livro em três partes, o livro de Lucas. Primeiro, né, os primeiros 30 anos da vida de Jesus, né, ele vai falar desses primeiros dias, esses primeiros 30 anos. Na segunda parte, como esboço, nós podemos colocar os últimos 3 anos da vida de Jesus, né? E na terceira parte nós podemos colocar como a última semana da vida de Jesus. Então, dividido em três partes, né? Para que possamos ter um esboço simples, mas porém muito objetivo e muito verdadeiro, né? Isso que nós, quando lemos, nós vamos ver esses 30 anos da vida do Senhor, depois 3 anos, né? Os últimos 3 anos da vida do Senhor Jesus, depois vamos ver essa última semana. Então, que nós possamos se alimentar dessa palavra, né? E buscar na palavra a informação, a direção, para que assim nós possamos prosseguir, né? Anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Não tem como anunciar algo que nós não conhecemos, não tem como anunciar, né? Querer falar de Jesus sem conhecer, sem ler os evangelhos. Então, nós possamos observar e olhar aqui que esse evangelho de Marcos, né, também foi um evangelho que constituiu uma fonte informativa para Mateus e para Lucas, né? Marcos é um dos evangelhos mais antigos, né? E ali eles também obteram esse livro de Marcos como fonte, informações que Marcos deixa ali para que assim fosse instruído. Então, que nós possamos, né, estar buscando, fazendo pesquisa, né, buscando a inspiração do Espírito Santo, que não é só a pesquisa, né? Porque Lucas faz uma pesquisa pessoal, mas o que ele escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Foi ele que conduziu nesse processo. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse processo de fazer a leitura da palavra do Senhor, de meditar na palavra, de dar ouvido à palavra, né? Para que assim nós possamos também ser movidos e receber do Senhor, receber as revelações do Senhor, para que assim nós possamos pregar o seu evangelho, né? Nós vamos ver que ele guiou os pensamentos de Lucas, o Espírito Santo de Deus, na elaboração de cada texto, na forma das sentenças, né? E mesmo nas escolhas das palavras. Então, olha, é o Espírito Santo de Deus que nos revela. É Ele que coloca em nossos lábios a palavra do Senhor.
né? Muitos podem escrever livro, literatura e não ser inspirado pelo Espírito Santo, mas esse não. Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse primeiro momento a qual nós estamos falando, né, a respeito desse livro, nós ficamos que você venha despertar, o Espírito Santo de Deus desperta em você uma curiosidade, né? Nós vamos ver que dentro do livro de Lucas, somando ali Atos e Lucas, dão 2.158 versículos, né? E todas as cartas de Paulo, considerada pelo que foi, né, o autor dos Hebreus, que ele foi o autor dos Hebreus, vou botar, soma 2.032 versículos, né? Isso é 125 a menos que Lucas, né? Quanto aos outros evangelhos, Marcos, ó, conta com 678 versículos, Mateus com 1.071 e João com 879. Então, dessa maneira, nós vamos observar que esse Evangelho de Lucas ele é único, né? Contendo informações não encontradas em nenhum outro lugar. Sem Lucas, alguns períodos da vida e do ministério de Jesus seriam o quê? Desconhecido para nós, né? O que torna peculiar esse autor sagrado por seu caráter detalhista de informações históricas. Então, olha quanto é importante, né, nós lemos a palavra, lemos o livro do Evangelho de Lucas, para que assim nós possamos, né, receber do Senhor. Nos próximos dias, a qual nós estaremos falando, nós vamos falar sobre, começar, falando sobre Deus visita o seu povo. Quando Deus visita ali Maria, quando Deus anuncia João, né, o anúncio do nascimento de Jesus, né, Maria quando ela visita Isabel ali, o nascimento de João Batista, né, nós vamos ver o quanto Deus visita o seu povo, né? Nós vamos procurar ser bem claro e bem direto, né, procurando de uma forma didática para que os irmãos entendam da melhor maneira possível esse livro, para que tenha revelação. Então, no próximo, nós vamos estar falando Deus visita o seu povo, né? Vamos ver o anúncio, né, do nascimento tanto de Jesus como de João Batista e vamos nos deliciar nessa mensagem, né, nos alimentar, porque com certeza é maravilhoso. Então, que você fique com essa palavra e que você entenda que o Evangelho, ele é do Filho do Homem, é para todos. É isso que nós vamos ver no decorrer dessas leituras, que não está discriminando que é para o rico, não é para o rico, é para o pobre, né? É para o homem, é para a mulher, é para aquele que é servo, que é escravo, não importava. Lucas é para Teófilo, que era um homem renomado. Então, o Evangelho de Cristo, nós vamos ver em todo esse estudo que ele é para todos. Então, que você possa crescer, né? Crescimento, o Senhor possa te dar o crescimento e a direção para que você possa prosseguir nessa caminhada, nessas devocionais que vão falar sobre esse homem de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a sua palavra. Que Deus te abençoe nesse dia.